Jeová Santos Peçanha pergunta: você é calvinista ou arminiano? Manassés Viano da Silva pergunta: já pesquisei muito e achei pouca informação a respeito dos nicolaítas citados em Apocalipse. E ele também pergunta: o que seria como comida oferecida aos ídolos nos dias de hoje? Pois é citado em Apocalipse a respeito de uma igreja que tinha por líder uma mulher Jezabel, mas o que seria isso nos dias de hoje? Cara, os nicolaítas. Os nicolaítas são citados em Apocalipse, no livro de Apocalipse. 2 vezes aparece essa palavra ali desse povo. A primeira para uma igreja que seguia as obras dos nicolaítas e a segunda para uma igreja que não seguia, que odiava as obras dos nicolaítas. E Deus também diz que ele também odiava as obras dos nicolaítas. Se você pegar ali no capítulo 2, versículo 14 e 15, você vai ver que Deus está falando também sobre as obras que eles fazem, são obras de imoralidade sexual e de paganismo no meio das igrejas. Então essas eram as obras desse povo. Então o que eram esses nicolaítas? É um povo que alguns dizem que veio lá do diácono Nicolau, lá de Atos, que seguia fazendo uma teologia de paganismo, teologia de imoralidade sexual, e que Deus odiava as obras desses caras por causa disso, porque eles traziam paganismo no meio da igreja, falando que podia fazer tudo, que nada ia alterar sua salvação. E da sua segunda pergunta, o que seria como comida oferecida a ídolos nos dias de hoje? Se você ler ali em 1 Coríntios 10, do versículo 14 a 20, Paulo já fala disso. Ele fala que o problema nunca foi a comida, nunca foi a comida por ser oferecida a ídolo que ela se infectou e entrou algum organismo espiritual nela. Não é nada disso, é que comer da mesa que foi oferecida a ídolos, comida oferecida a ídolos, significa participar daquilo que foi feito. Então você está aprovando aquilo que foi feito, aprovando aquele outro Deus ser adorado. Então sempre o ato de comer é dado na Bíblia como esse de participar. Quando os jovens ali, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não querem comer das comidas do rei, é porque eles não queriam participar daquilo que o rei estava fazendo. Eles não queriam que aquilo fosse tido como se eles tivessem aceitado aquilo que o rei estava fazendo no meio daquele povo. Então comer comida do ídolo significa participar das obras das pessoas que não seguem a Deus e aprovar elas. Sabe o que fala ali em Salmos 1:1, que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos malfeitores e dos faladores e todo esse povo? É bem isso, é não participar desse povo que fala mal, não participar desse povo que faz rodinha para falar mal dos outros, para poder ficar trazendo imoralidade, nem nada disso. É não participar dessas obras malvadas. Então isso seria mais ou menos comer de comida entregada a ídolos. Muito obrigado pela pergunta. Jonas Victor pergunta, ele falou assim: vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, 4, 5, Deus cria a luz e chama de dia. Mas só que o interessante é que no quarto dia, capítulo 1, versículo 13 ao 19, Deus cria os luzeiros maiores, lua e sol, para separar o dia da noite. Como explicar isso? Ele falou que prometo não perguntar mais. Pergunta assim, cara, é muito bom receber as perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Se você partir pro original, pro hebraico mesmo, o que está escrito lá no hebraico, você pega esses 2 textos, você vai ver que a palavra usada para luz são palavras diferentes. A palavra que aparece nesse versículo que você falou, no capítulo 1, verso 3, 4, 5, é essa aqui, ó, que está aparecendo aqui. E no quarto dia, no capítulo 1, versículo 13 ao 19, é essa palavra que está aparecendo aqui, viu como é diferente uma da outra? Então, como que a gente pode explicar isso? Como que ele fez a luz e depois criou a separação do dia e da noite? Se já tinha luz, ele criou a luz de novo, ele criou o sol. Então, no primeiro dia, essa palavra que apareceu aqui do primeiro dia, ela significa luz como conceito de luz mesmo. A gente usa luz, iluminação e todo esse tipo de coisa, é essa palavra que eles usam no hebraico. Então significa luz como conceito de luz, aquilo que viaja 300 mil km por segundo. Então essa é a luz que ele está falando ali, o conceito de luz física que viaja, que traz iluminação. E no segundo ele está falando de luz estrela. Então no primeiro dia criou Deus a luz como conceito, como aquilo que iluminava, como aquilo que trazia luz e iluminação nas trevas, e depois ele cria as estrelas para manifestar essa luz que ele mesmo criou. Entendeu? Consegui explicar bem? Muito obrigado. Carlinho Ferreira pergunta... Pera aí, falaram para mim que esse Carlinho Ferreira é arminiano, cara. É verdade ser arminiano, cara? A pergunta que ele faz é: fala galera, beleza? Primeiro quero parabenizar vocês, pois o canal é muito bom. Muito obrigado.
E minha pergunta é sobre o aparecimento de Moisés e Elias a Jesus. A Bíblia diz que Moisés morreu, só não acharam o corpo. Se ele morreu, como apareceu para Cristo? Qual a interpretação de vocês para esse texto? Obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Então, a gente tem duas principais teorias para defender isso daí. Primeiro, se você viu os outros vídeos de pergunta, teve um deles que a gente respondeu sobre o que é citado ali em Judas, né? Que é falado da briga de Satanás e Miguel pelo corpo de Moisés. E uma das teorias de por que houve essa briga é exatamente para que o corpo de Moisés depois fosse aparecer ali no momento da transfiguração de Jesus, né? Então, uma das principais teorias é essa, de que o corpo de Moisés, ele não desapareceu, né? Se a gente tomar aqui aquilo que aconteceu em Judas, a gente sabe que, na verdade, Miguel tomou o corpo de Moisés e levou para Deus, né? Então, o corpo de Moisés, ele não simplesmente desapareceu, Deus tomou para si. O porquê que isso pode responder, para aparecer no momento da transfiguração. Ou então, a gente pode simplesmente dizer que era um outro corpo, né? Que era um corpo glorificado, que é aquele novo corpo que Deus nos dá depois da morte e etc. Mas o que mais explica é que como o corpo dele foi tomado ali em Judas, né, ali no livro de Judas, a gente pode dizer que o corpo dele apareceu porque ele não tinha sumido, né? Ele tinha o corpo ali que Miguel tinha tomado de Satanás. Marcos Soto pergunta: parabéns pelos vídeos, muito obrigado. Tem uma pergunta. Na passagem de Marcos 14, do 51 a 52, quem é o jovem do lençol que seguia Jesus? Cara, imagina, um jovem de lençol que ficava seguindo Jesus. Ele era o Gasparzinho. Eu faço muita piada ruim nesse negócio aqui. Vamos lá, cara, para responder sua pergunta, primeiro, a gente não consegue afirmar com certeza quem era esse cara, porque a Bíblia não é clara sobre quem que ele era, né? Ela só diz que no meio dos discípulos de Jesus tinha um cara ali, nu, vestido de lençol, e que estava no meio dos discípulos. Quando vieram para matar os discípulos de Jesus, ele correu junto lá, deixou o lençol e saiu correndo pelado pela cidade. Então a gente não tem como dizer com certeza quem era. Mas uma teoria que dizem, é a principal teoria sobre quem era esse cara, é que ele era o próprio Marcos, né? Escritor do livro de Marcos. Então falam isso por quê? Porque esse cara, esse episódio desse cara no meio dos discípulos só é citado no livro de Marcos. E o livro de Marcos é o primeiro a ser escrito, né? Então Mateus, Lucas e João tinham acesso aos escritos de Marcos. Viram ele falar desse cara aí que apareceu nu, vestido com um lençol sobre ele no meio dos discípulos, depois saiu correndo pelado, e eles não se importaram em citar esse cara. Então o que eles dizem, os historiadores dizem, os estudantes de teologia, os caras que estudam bastante exegese e hermenêutica, eles falam que esse cara podia ser o próprio Marcos, até porque esse caso foi interessante só pra ele citar. Só ele achou importante citar que esse cara tava lá no meio das pessoas, então podia ser ele ali. Então ele falou, vou me colocar aqui no meio da história aqui, aquele dia que eu corri pelado quando tentaram me matar. Então ele achou importante colocar. É uma teoria, a gente não pode afirmar com certeza quem era esse cara, né? Podia ser um cara aleatório lá, maluco, tinha fugido do hospital, pelado, vestido de lençol e saiu correndo. A gente não sabe com certeza. Jeová Santos Pessoa. Jeová, cara. Jeová pergunta pra mim, você é calvinista ou arminiano? Meu Deus, Jeová, se tu não sabes, cara, tu que sondas o meu coração, não sabes se eu sou calvinista ou arminiano, Jeová. Tu sabes, Jeová. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, comenta aqui embaixo o que você quer saber, a gente responde no próximo vídeo pra você, deixa sua pergunta aqui, compartilha para outras pessoas verem esse vídeo, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado. Bye, bye.